Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos abrir nossa Bíblia hoje na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 11 até o versículo 14. Efésios 5, de 11 a 14, diz assim a palavra do Senhor: E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar ao nosso coração, vem trazer despertamento para o teu povo, discernimento nas escolhas, discernimento nas inclinações. Que o nome do Senhor em nossa vida seja em tudo glorificado, Senhor. Não permita que nenhum de nós caia no engano do maligno, Senhor. Ele tem usado de todas as estratégias para atrair os teus eleitos. Abre os olhos do teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, chegamos ao penúltimo culto de oração. Amanhã nós teremos o último culto. E nós trazemos hoje uma palavra de alerta, uma conclamação para que renunciemos toda e qualquer cumplicidade com as trevas. Que nós possamos terminar este ano com uma grande faxina espiritual, com uma grande varredura nos nossos porões. É tempo de jogar muita coisa fora, é tempo de renunciar outras tantas, para que não adentremos o novo ano carregando entulhos. Tem um tipo de patologia emocional, que eu não sei o nome agora, não lembro, mas que leva as pessoas a serem acumuladoras, mas acumuladoras de tranqueiras, de tudo que não presta, de tudo que não vai servir. Essas pessoas sempre acham que aquela situação, aquela coisa, aquele objeto vai servir lá na frente, e no final das contas não serve nunca. Você entrar na casa de um acumulador é um verdadeiro pandemônio. Ali você acha de tudo, inclusive animais peçonhentos e que transmitem doenças graves. E eu queria chamar a atenção hoje para essa palavra do Senhor, pelos lábios do apóstolo Paulo, fazendo com que nós despertemos do nosso sono, da nossa letargia espiritual, dessa mornidão espiritual que tem se abatido sobre o povo de Deus, e sobretudo que aprendamos ou reaprendamos a discernir quem é quem nós seguimos, quem nós admiramos, quem nós defendemos com unhas e dentes, tanto coisas como pessoas, como situações, como circunstâncias. O texto lido faz parte de uma exortação do apóstolo aos cristãos efésios, que vai, na verdade, do versículo 3 ao 21, é interessante que leiamos todo o contexto. O apóstolo fala nesse contexto da necessidade de seus leitores de se livrarem
das obras infrutíferas das trevas e se revestirem do fruto da luz. Olha que coisa interessante. As palavras dessa exortação parecem extremamente oportunas para o momento presente, quando há no meio dos cristãos uma tendência muito grande de conivência com as obras das trevas. Ao mesmo tempo em que é maravilhoso encontrar-se com Jesus, muitos tentam associar esse encontro com as inclinações da carne. Não dá para misturar essas duas vertentes. Encontro com Cristo implica em morte da velha vida, da velha natureza e das velhas inclinações, exigindo um andar em novidade de vida e de propósitos. Nós nos deixamos levar muito facilmente por líderes civis, líderes seculares, líderes políticos, artistas que se dizem cristãos. Presta atenção, para você não compactuar com as obras malignas das trevas. Segundo os entendidos, nós passamos 30% da vida dormindo. Quem dorme muito corre o risco de passar a metade da vida, ou quase a metade da vida, improdutiva. Espiritualmente, nada é mais perigoso do que dormir. Não dormir no Senhor como sinônimo de morte, mas dormir espiritualmente, esfriar na fé, acomodar-se. Somos chamados hoje à vigilância. O nosso corpo dorme, a nossa alma dorme, mas o nosso espírito precisa permanecer acordado. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que dormiram e pagaram caro por seu sono inoportuno. Sansão dormiu, perdeu a força. Isbosete, filho de Saul, dormiu e foi morto. As 5 virgens nécias dormiram e perderam o noivo. Císera, comandante do exército assírio, dormiu e foi morto por Jael. Eutico também dormiu por achar enfadonho o longo sermão de Paulo e caiu morto. Nesses dias que antecedem a segunda vinda do Cristo, precisamos mais que nunca estar bem acordados e apercebidos quanto às astutas ciladas do maligno. Hoje, no meio do povo de Deus, sabe de uma história de isso não tem nada demais, se não passar pelo filtro da palavra de Deus, o filtro santo da palavra de Deus. Tem sim algo demais. Atentemos. Por isso o Senhor está requerendo um despertamento mais urgente. Os que dormem fisicamente procuram a escuridão, espiritualmente é do mesmo jeito. Paulo chama a atenção dos seus leitores a não se tornarem cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Essa cumplicidade com as trevas nos leva a um entorpecimento espiritual ao ponto de fazermos coisas reprováveis à luz. Os motoristas que dirigem à noite, nós já falamos sobre isso tantas vezes, a cada parada são submetidos a uma overdose de luz, para que despertem do sono e possam prosseguir sua jornada. Semelhantemente, devemos nos submeter à luz de Jesus, para que possamos despertar, continuar a jornada e também transmitir luz aos que estão ao nosso redor. O ano está terminando. Há muita expectativa em relação ao novo ano, em relação ao que está por vir. Mas se nós não mudarmos as nossas posturas, tudo permanecerá do mesmo jeito e a tendência é piorar. Encontramos no texto 3 recomendações implícitas
para um genuíno despertamento espiritual. Primeira, manter-se em constante vigilância. É como os jovens costumam dizer hoje: fica ligado. Quando algumas práticas na vida de um cristão começam a desaparecer, ele corre perigo, como por exemplo, a falta de reconhecimento do seu estado de miséria, da profunda dependência de Deus, a ausência de vontade de crescer, a negligência com a leitura da palavra de Deus e com a oração, a ausência de vontade de participar do corpo de Cristo, ou se envolver efetivamente na obra do Senhor. Quando a vigilância ela é negligenciada, é sinal que há uma cumplicidade com alguma área de trevas em nossa vida. Qual a área das trevas com a qual você tem se associado? Não, isso não é uma acusação. É uma pergunta para cada um de nós, inclusive para mim. Se você reconhece, ou se nós reconhecemos isso, que nos arrependamos hoje, que lembremos de onde caímos e voltemos à prática das primeiras obras, em nome de Jesus. É tempo de faxina, como foi dito no início. É tempo de jogar fora as tranqueiras. É tempo de limpar os porões. É tempo de abrir as janelas e deixar que o sol da justiça entre e ilumine o santuário de Deus, que é cada cristão. Está faltando despertamento espiritual em nossa vida. O Senhor diz através de Paulo: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Cuidado com os discursos destituídos de ações. Essa tem sido uma estratégia do adversário nesses dias e que tem levado muitos servos de Deus, até sérios, a escorregarem nessa área. Segunda coisa, ou segunda ação, manter-se em constante movimento, em constante ação. Quando a vigilância é negligenciada, consequentemente há um desânimo e o processo de queda se torna progressivo e vertiginoso. Um abismo chama sempre outro abismo. É preciso ação. A hora é de reprovar as obras das trevas e derrubar a fortaleza maligna que se instalou em sua vida. A ação exigida aqui é a reprovação dessas obras malignas. Muitos em nosso meio estão mergulhados em um sono profundo e o Senhor veio hoje para despertá-los. Acordemos, estamos em guerra. O Senhor nos chama à ação. Terceira coisa importante que o texto traz de forma implícita: manter-se em constante comunhão com Deus. O que é que pode nos afastar da comunhão com Deus? O pecado. Ele faz barreira entre nós e o Senhor. Busquemos a Deus, choremos em sua presença, confessemos o nosso pecado, submetamos-nos a uma overdose de luz, como fazem os motoristas que dirigem à noite. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Diz o Senhor através de Paulo no texto lido no início. De certa maneira, também estamos dirigindo a noite, num mundo de trevas que jaz no maligno. Por isso a necessidade de vigilância deve ser redobrada por nós. Há curvas no caminho e dirigir sonolento pode ser trágico sob todos os aspectos. Tiago, em sua epístola, ele diz: sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Tiago 4, 7 e 8, parte B do versículo. Reaproxime-se de Deus, receba esse holofote celestial hoje sobre a sua vida, para não fazer como aqueles citados pelo velho hino: muitos que corriam bem, de longe agora vão.
O que o texto nos ensina hoje, nesse penúltimo culto de oração do ano? Primeiro, precisamos restaurar a vigilância, a vinda do Senhor se aproxima e estamos dirigindo sonolentos. Paulo diz assim, falando aos romanos: e digo a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no início cremos. Vai alta noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências ou desejos. Segundo lugar, precisamos nos manter ocupados. Ociosidade leva ao sono. Quando a nossa mente está vazia, se torna oficina do coisa ruim. E haja pensar besteira, e haja pensar bobagem, e haja querer fazer bobagem. Se não tem o que fazer, faça uma faxina na casa, tanto na casa física quanto na casa espiritual. Você vai descobrir um bocado de coisa para jogar fora e encontrar outras que julgava perdidas. Em terceiro lugar, precisamos buscar uma intimidade com Deus. Achegue-se a Ele e Ele se chegará a você. Receba hoje uma overdose de luz e você certamente despertará. E por último, renunciemos hoje a qualquer cumplicidade com as trevas e reprovemos as suas obras em nome de Jesus Cristo. Que toda fortaleza das trevas na nossa vida seja derrubada hoje, em nome de Jesus. E que nós entremos ou adentremos o novo ano com um novo propósito: servir ao Senhor com fidelidade e alegria. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, vem falar ao nosso coração, vem ministrar ao nosso espírito. Recebe as nossas petições, recebe as petições dos parceiros de oração, da caixa de pedidos impossíveis. Clamemos mais uma vez e desesperadamente pela nossa nação. Traz as obras de todos que pleiteiam cargos eletivos em todas as instâncias. Traz essas obras à luz, desmascara todos, e que a tua vontade soberana, Senhor, se cumpra em detrimento das vontades particulares humanas, movidas pela cumplicidade com as obras das trevas. Tem misericórdia de nós, Senhor. Visita os enfermos, visita o pastor Malta, Senhor. Revigora teu servo, renova as nossas forças, Pai, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.